Olá, irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Escritura Provada. Espero que esteja tudo bem com vocês e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a genealogia de Cristo. Irmãos, já peço para vocês deixarem um like no início do vídeo e bora lá para o nosso conteúdo de hoje, amém, irmãos? A gente vai se basear aqui da descendência desde Adão até chegar a Cristo, tá, irmãos? A gente vai falar desde Adão até chegar a Cristo e a gente vai falar de todos os descendentes aí nesse vídeo. Amém, meu querido e amado irmão? Então vamos começar esse estudo. Eu acho que eu já falei tudo já. A gente vai estar falando um pouquinho sobre a genealogia de Cristo, tá, irmãos? Esse vai ser o título do vídeo aí. Então vamos lá. Primeiro nós temos que entender que no início, no tempo de Adão, esses não tiveram a promessa de Abraão, né? Isso é bem interessante de frisar. E olha só, por que se separar assim, né? Ponto de interrogação. Pois Abraão recebeu a promessa de ser pai de numerosas nações e por isso se inicia de Abraão, né? Então vocês veem aqui, irmãos, que a gente inicia ela de Abraão, por quê? Inclusive quando a gente vai lá em Mateus 1, porque Abraão que recebeu a promessa de ser pai de numerosas nações da terra, tá bom? Então é por isso. Agora voltando aqui para o nosso estudo, eu tô olhando para baixo, irmãos, tá? Porque eu tô lendo aqui um script aqui que eu fiz, tá? E por isso é dividido entre duas gerações, uma de Adão até Abraão e uma segunda que é da descendência de Cristo, né? De Abraão até Cristo, tá bom? Então olha só, a gente vai falar um pouco sobre Adão, tá? E Abraão é como se fosse um divisor de água para a promessa de Deus, para a reconstrução de todas as coisas. Pela semente de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E quem é a semente de Abraão? É Cristo, né? Cristo é a igreja. Que o seu Salvador é o cabeça e o seu corpo que o serve de dia e de noite, sendo este os santos eleitos segundo o cabeça que é seu Salvador. Então, primeiramente, devemos olhar pela descendência de Adão para descobrirmos qual o propósito de Deus para com Abraão, seu servo. Amém, irmãos? Então a gente vai estar entendendo um pouco sobre isso, tá? Então olharemos primeiro a descendência de Adão até Noé, que é o tempo do dilúvio e a destruição de todos os seres malignos da terra, né? Então a gente tem o primeiro descendente, né, que é o primeiro homem que existiu da terra, Adão. Primeiro homem que foi incorruptível e se tornou corruptível. Pecou ao comer o fruto que Deus não mandou comer, e assim perdendo o direito de viver eternamente. E logo após foi expulso do jardim que Deus preparou para ele e a sua descendência. Amém, meu querido irmão? Então, sobre Adão é isso, tá, meu querido e amado irmão? E depois de Adão gera Sete, tá, meus queridos e amados irmãos? Então, a gente vai estar falando um pouquinho de Sete a partir de agora. Sete, filho de Adão, herdeiro das promessas de Deus, e terceiro filho de Adão, né? Que o primeiro foi Caim, né? Depois veio Abel e aí por último veio Sete, né? Após a queda pelo pecado e ser expulso do jardim, né? Adão e sua família, né? Aí, Sete teve um filho, né? O filho de Sete é chamado de Enós, tá, meus queridos e amados irmãos? Vamos falar um pouquinho sobre Enós aqui. Filho de Sete, o primeiro que começou os trabalhos para Deus. Só isso, tá, meu querido e amado irmão? Não temos muita coisa sobre Enós nas escrituras, mas foi um filho aí, parece que muito obediente a Deus também, tá? Aí a gente tem aqui as gerações, né, que são bem interessantes de se saber também, ó. Cainã, filho de Enós, gerou a Malalel. Malalel, filho de Cainã, né, que é o pai dele, gerou a Jared. Jared gerou a Enoque. E agora, irmãos, é bem interessante a gente falar um pouco sobre Enoque, que esse Enoque que a gente vai estar falando aqui é o Enoque, né, das escrituras, né? Aquele mesmo Enoque que tem o livro de Enoque, né, Enoque 1, 2, é esse Enoque que a gente vai estar citando aqui, tá? Enoque, homem escolhido de Deus, a quem Deus se agradou. Este Deus o transladou para si mesmo e viveu 365 anos no total, fazendo todas as vontades de Deus, né?
Então, Enoque é um contexto bem complexo que eu vou deixar para uma outra série, tá, irmãos? Lá no meu canal. A gente vai estar falando sobre Enoque aí futuramente, tá? Então, Enoque gerou a Matusalém, né? Que Matusalém é importante frisar também. De uma promessa que Deus faz a Enoque por Matusalém, né? Da destruição de todos os seres malignos da terra, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Matusalém, homem de uma promessa sobre toda a terra. Deus disse a todos os homens da terra: arrependam-se, né? Eu acabei gaguejando aqui. Pois darei a terra conforme as suas obras, né? E a terra aqui que eu frisei são animais, né? Animais que por coisas erradas, né, foram criados, né? Animais com anjos, é uma coisa muito estranha, né? Gigantes e anjos caídos, né? E homens pervertidos. Então, a terra eu coloquei tudo isso, tá? Mas a descendência de Adão e a descendência de Noé, eles não entram nisso, tá? Eu só estou citando esses aqui que eu falei agora. E hei de castigar a todos, né? O Senhor Deus falando, pelos seus pecados e violências, e darei chuva destruidora sobre os homens, né? Os homens maus, pervertidos, violentos, né? E Deus fala isso através de Enoque, né? Então Deus fala assim para Enoque: Enoque, vai lá e fala isso ao povo de Caim, né? Povo de Caim, é isso. Fala assim: vá até as terras de Caim e de seu povo e pregue estas coisas, né? Então Enoque era um profeta do tempo dele também. Tá bom, meu querido e amado irmão? É importante saber isso. Aí a gente tem aqui as descendências depois disso. Matusalém gerou a Lameque, e Lameque gerou a Noé. E olha só o que Lameque vai dizer aqui: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que está amaldiçoada pelos pecados de anjos caídos, gigantes e homens corruptos, violentos e pervertidos. Noé, no tempos antes de dilúvio, gerou a Sem, Cã e a Jafé. Deus manda a Noé construir uma arca feita de betume. Betume, irmãos, é um material que coloca na madeira para cimentar a madeira, tá? E ela tem uma altura de 30 côvados, né? Muito, até que grande, né? Mas o comprimento dela é triplamente maior. Ela era bem comprida, maior do que sua altura. Tá bom, irmãos? Pois o dilúvio destruiria a toda a terra, este sendo anjos caídos, gigantes, homens e mulheres pervertidas. Chuva que encheu a toda a terra, cerca de 15 côvados de altura, né? E tudo o que vivia sobre terra seca morreu, tá, irmãos? Tudo mesmo, tá bom? Que não entrou na arca morreu. E logo após o dilúvio, Noé se estabeleceu sobre a terra, viveu. E logo após, seus filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Amém, irmãos? E olha só, assim encerraremos a descendência de Adão até Noé, sendo uma soma de 10 gerações ao total. Isso é muito importante. Amém, irmãos? Recheada de homens que serviam a Deus e de profetas como Enoque, que avisaram sobre a destruição futura. Agora falaremos sobre as gerações de Noé, até o tempo de Abraão, que este é das promessas de Deus. E é uma outra pausa no tempo, veremos isso em breve, né? A gente vai entender isso em breve. Sem, filho de Noé, escolhido para ser descendente das promessas que viriam após ele, herdeiro das promessas segundo as suas obras. Aí, Sem teve um filho chamado Arxafade. Vamos ver um pouquinho sobre Arxafade aqui. Filho de Sem, descendente direto de Noé, de Sem e de Abraão e de Jacó. Tá bom, irmãos? Assim, Abraão não tinha nascido e nem de Jacó, mas provavelmente esses homens todos vão estar conosco no reino milenar, tá? A gente não sabe, mas provavelmente, descendência direta, se eles foram obedientes a Deus, então provavelmente eles estarão no reino milenar também, tá? Então eles herdam também, mesmo não sabendo, eles herdam as promessas de Deus, dadas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Amém, irmãos? Aí aqui a gente tem Sela, filho de Arxafade.
Aí depois, olha só, gerou a Eber, né? Então Sela é filho de Achafad, descendente de Sem, e gera Eber, né? E quem é esse Eber, Gustavo? O Eber é o pai dos hebreus, tá? O Eber é muito importante para nós aqui, porque ele é o pai dos hebreus. E constituiu o hebraico, né? A língua hebraica. Após o evento da Torre de Babel, que ele é contemporâneo, além dele ser descendente de Sem e ser pai de Abraão, tá, irmãos? Peleg, filho de Eber, descendente de Sem e pai de Abraão. Irmãos, gravem todos esses nomes que eu estou falando, porque cada homem que eu estou citando aqui nesse estudo é um descendente direto de Abraão, né? De Sem, né? Que viria a Abraão, e de Abraão a Cristo, tá, irmãos? Então é importante toda essa linha para a gente entender os homens que obedeceram a Deus e a gente saber a descendência de Cristo, tá, irmãos? Assim, até chegar a Cristo, né? Porque Cristo não teve descendente. A descendência que antecederia Cristo. É mais ou menos assim. Os antepassados de Cristo, tá? Então vamos lá. Hel, filho de Peleg, descendente de Sem e pai de Abraão. Aí vem Serug, filho de Hel, descendente de Sem e pai de Abraão. Sereg gerou a Naor, né? Naor, filho de Sereg, descendente de Sem e pai de Abraão. Por que eu falo pai de Abraão, irmãos? Porque num contexto de uma árvore genealógica, por exemplo, a gente tem os ramos, né? E a raiz do ramo é aquele que é o primeiro e vai se estendendo, né, sobre toda a sua descendência. Por isso que é pai, porque ele passa à frente a sua geração. Amém, meu querido e amado irmão? Então, logicamente, ele não é um pai literal, tá bom? Vamos ser um pouco inteligentes. Ele não é um pai literal. Ele é um pai constituinte de toda aquela descendência que viria após ele. Amém, meu querido e amado irmão? Entendido isso? Vamos voltar. E Naor teve um filho, né? Chamado Terá. E esse sim é pai literal de Abraão e herdeiro das promessas de Sem, tá bom? Terá, pai de Abraão. Esse é pai literal, tá? E aí a gente tem Abraão, né? Homem que agradou a Deus e sábio e respeitado na terra. Dono de terras e rico em posses. Marido de Sara, que era estéril, e onde Deus o prometeu um herdeiro de Sarai, né? Que é Sara, que viria a ser uma multidão de povos, línguas e nações. Aos 100 anos de Abraão, nasce Isaque, homem de Deus, também herdeiro e homem que agradou a Deus. E daí que as promessas de Deus aos homens começa segundo a ordem de Abraão, né? E aqui a gente encerra de Noé até Abraão e as suas descendências. Amém, meus queridos e amados irmãos, tá bom? Então a gente vai estar aí partindo agora de Isaque até Cristo, tá? Isaque, homem de Deus. Sua maior realização foi ter confiado no Senhor e esperar para que ele desse a melhor mulher para ele, né? Segundo o seu próprio pedido a Deus. Isaque pediu a Deus, né? Isso eu acho que muitas pessoas sabem. Que Isaque pediu a Deus em uma oração uma mulher segundo a vontade de Deus, né? Isso é bem claro. E no ato de ser obediente, sempre, e não reclamar a Deus por suas circunstâncias e fomes, porque houve fome, e ele foi obedecendo a Deus, né? Mantendo a promessa que Deus deu a Abraão, seu pai. Amém, meus queridos e amados irmãos, né? Então, aqui começa os herdeiros, tá, irmãos? Aqui a gente já começa a falar dos patriarcas de Israel, que são 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e a gente já falou de 2, agora só falta um, que é Jacó, e a gente já passa para a descendência de Jacó, as 12 tribos, tá bom? A gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre Jacó agora. Ó, Jacó, dele seria dado o nome de seu povo, o nome do povo de Deus, que é Israel.
e de ter sido servo dele até o fim, lutou pelas promessas e ganhou o seu direito de primogenitura de seu irmão mais velho e de herdar as bênçãos de seu pai. Após isso, luta por sua esposa, Raquel, e consegue após 14 anos de muita batalha, e por fim luta contra o anjo do Senhor e prevalece por causa do Senhor, e ergue um altar a Deus por sua memória e de ter o livrado de todos os seus inimigos. Então esse é Jacó. Eu resumi Jacó nos seus pontos importantes, tá? Mas tem mais coisas pra gente destacar sobre Jacó, mas eu só quis destacar isso para o vídeo não ficar muito longo, amém? Então vamos lá, agora a gente vai falar sobre um filho descendente, aí das 12 tribos de Israel, tá bom? Que é Jacó. E esse é o filho da promessa, Judá, filho de Jacó e pai dos judeus. Então judeu vem de Judá, tá, meu querido e amado irmão? Misericordioso e compassivo esse homem. Preferiu dar a sua vida por amor de seu pai e seu irmão Benjamim do que a desobedecer. Ele é um grande povo, o povo de Judá é um grande povo, que prevalece até os dias de hoje mesmo. E dessa nação viria a salvação de toda a terra, o santo Messias esperado que salvaria a todo o seu povo eleito, E aí aqui a gente tem as descendências de Judá, tá bom, meus queridos e amados irmãos? Pérez, filho de Judá, descendente de Sem e de Abraão, e gerou a Esrom. Esrom, filho de Pérez, descendente de Abraão, e gerou a Arão. Irmãos, esse Arão que eu vou estar citando agora não é o Arão, tá? Do tempo de Moisés, é um Arão, um outro Arão de um outro tempo, mais ou menos do tempo aí no tempo de Josué para Moisés, mais ou menos assim, um pouco mais para frente depois da saída ali de Egito, tá bom? E Arão não é da tribo de Judá, Arão é da tribo de Levi, mas esse Arão que eu tô falando aqui é um Arão anônimo, tá, irmãos? É um Arão que não tem nas escrituras, tá? Ele gerou Abinadab, Aminadab. É um nome muito difícil, irmãos. Eu peço perdão também pelos raios aí se os irmãos estão ouvindo, tá bom? Aminadab, filho de Arão, gerou a Nasson. Nasson, filho de Aminadab, gerou a Salmão. Esse Salmão, irmãos, ele é muito importante, tá? Vamos saber por quê? Muitas poucas pessoas conhecem sobre Salmão, mas Salmão é muito importante. Salmão, do tempo de Josué, na conquista da terra prometida, terra de Jericó, salva a sua futura esposa, chamada Raabe. Agora você se lembrou dela, Ela foi esposa dele, Então, esse Salmão, ele é descendente direto de Cristo também, Até a chegada de Cristo, dizendo, ele é da linhagem, entendeu? Ele é da mesma linha de Cristo, Como outros personagens que a gente vai estar vendo aqui nesse estudo, E olha só, Salmão, ele gera outro filho. Olha só quem é o filho de Salmão. É Boaz, Olha que legal. Boaz é filho de Salmão. E esse Boaz é o mesmo Boaz que se casa com Ruth, no tempo da fome, na terra, Ruth era midianita e o parente mais próximo que ela tinha era da sua mestra. E por isso que Boaz se casou com Ruth, porque Ruth era a parente mais próxima dele. E ela não tinha família, ela era totalmente só Deus, Então ela se casou lá com Boaz, por intermédio de sua mestra, E assim constituíram família. E Boaz, ele gera a Obed, E esse gera a Jessé. E esse Jessé, irmãos, é muito legal ele, porque a gente vê que Jessé, ele está na profecia de Isaías 11, Do rebento de Jessé sairá a salvação, Algo mais ou menos assim, fala em Isaías capítulo 11, Do rebento de Jessé, E quem é o filho de Jessé? É Davi. Exatamente, é Davi, é o rei Davi, o rei de Israel, O maior rei que houve na história de Israel antes de Cristo, Ele é pai dele, Jessé, E é muito legal.
Então, como eu falei antes, né? O pai Davi é filho de Jessé, né? E a gente vai estar continuando aqui. Davi, homem segundo o coração de Deus, herdeiro de Abraão, tá bom? Herdeiro de Abraão, de Jacó, e tipologia de coração de rei, antes de Cristo, a ser como Deus. Derrotou o gigante Golias, né? Todo mundo sabe disso. Com o poder de Deus. E logo após isso se torna rei, né? E constitui o maior reinado já visto em Israel. E por isso recebe a promessa de ter o seu nome lembrado para sempre em Jerusalém. Então essa foi a resumida que eu dei de Davi, tá? Mas Davi tem muita coisa para se falar. Tem o contexto de 2 Samuel 7, né? Que eu preferi não colocar nesse vídeo. Tem outras coisas que também a gente poderia colocar aqui, mas pro vídeo ficar um pouco curto, né? A gente vai estar aí fazendo num outro vídeo, tá? Irmãos, eu vou dar uma alongada porque passou do meu tempo previsto. Possivelmente 40 minutos, tá? Peço perdão aí pros irmãos. Não tem como resumir tudo isso, irmãos. Tem que ser, tá bom? Tem que ser um pouco mais explicado, tá bom? E olha só, Davi, ele gera um filho que vai herdar essas bênçãos, né, de seu pai, né? Porque o seu pai, Davi, ele tinha uma herança. E quem vai herdar, né, essa herança, quem vai herdar o reinado de Davi, né? É Salomão, tá bom? É Salomão. Salomão, homem que pediu a Deus sabedoria, né? E se tornou o mais sábio durante um tempo de todos os homens da terra. Mas por causa de suas mulheres, tá bom? Mas por causa de suas mulheres, perde seu reino nas mãos de seu filho Roboão, tá bom, meus queridos e amados irmãos? E se cende a idolatria, destruindo o que seu pai construiu e edificou um templo a Deus, né? Então, ó, uma coisa boa de muitas ruins que ele fez, né? Ele edificou um templo para Deus, né? Por amor ao Deus de seu pai, né? E o Deus que ele passou, né, um tempo a crer, né? Porque depois ele parou de crer, né? Muito triste. E impressionou reis e rainhas com a sua sabedoria. E reinou em paz, isso aqui é importante. No reino de Salomão não houve guerras, tá? Foi o único reinado nas escrituras que não houve guerra no tempo de Israel. Foi o reinado de Salomão, tá, irmãos? No tempo de Ezequias, no tempo de Davi, no tempo de Josias, no tempo de todos os reis, houveram guerras, tá? Só no reinado de Salomão não houve guerras. Amém, meus queridos e amados irmãos? Então, a gente agora vai partir para o filho de Salomão, que é Roboão, tá? Que herdou as promessas. Herdou as promessas não, né? Herdou o reino de seu pai, né? Porque não tem nem como falar isso, né? Olha só, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e destruiu a Israel em trabalhos forçados e a manipulação. E com isto perde 3 tribos a Jeroboão, o contexto da divisão das tribos de Israel. Irmãos, eu vou deixar na descrição desse vídeo um estudo muito importante sobre as duas casas, né? Que eu, o irmão Anderson Medeiros, o irmão Davidson, do Testemunhando a Verdade, fizemos, falando um pouco sobre as duas casas de Israel. E a gente acaba citando isso nesse vídeo, tá? Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo não, mas recomendo você assistir esse vídeo após esse, que é muito bom, tá bom? É o contexto ali da divisão das tribos. Jeroboão pega 10 tribos para ele, e Roboão fica com a tribo de Judá e com a tribo de Benjamim. Amém, meus queridos e amados irmãos? Aí depois, né, o descendente de Roboão vem Abias, vem Asa, vem Josafá, vem Jorão, vem Uzias, vem Jotão, vem Acás, e finalmente vem Ezequias, né? O rei que mais agradou a Deus depois de Davi, no contexto da linha cronológica, tá? Até chegar a Cristo. O rei que mais agradou a Deus de todos foi Cristo, segundo Davi, e terceiro provavelmente Ezequias. Amém, meus queridos e amados irmãos? Porque Ezequias é para Deus o terceiro melhor rei que já houve em Israel, literalmente. Eu vou estar explicando isso para vocês agora, tá?
restaurou a adoração a Deus, né? Porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês. No tempo de Jeroboão, né? Que tomou lá as 10 tribos de Israel, ele se rendeu à idolatria primeiramente também, como Salomão, né? Ergueu um altar lá em Dan, ergueu outro altar em Betel e fez coisa errada. E Judá fez igual a Israel, entendeu? Se renderam à idolatria também. Não é à toa que eles vão ser cativos num tempo histórico aí que eu não vou também citar nesse vídeo. Eles foram cativos e ficaram 70 anos, né? Fora das suas terras, né? É a idolatria, é o pecado a Deus de não adoração a Deus, né? Um único Deus, um Deus para glorificar sempre, né? O Deus Pai. Mas eles não adoraram, fizeram idolatria e não agradaram ao Senhor, tá bom? Aí, ele restaurou também a adoração a Deus, incentiva o povo a seguir as leis de Deus e restaura o povo que estava preso em idolatria após outros reis ruins passados, tá? Aí Ezequias gera Manassés, aí depois tem o rei Amon, o rei Josias, né? O rei Jeconias, e Jeconias é bacana de destacar, por quê? Jeconias é o rei do período do cativeiro babilônico. Então, no tempo que a Babilônia veio trazer cativa a Jerusalém, foi nesse tempo do rei Jeconias, tá, irmãos? Aí Jeconias gera a Salatiel, tá? Depois lá no período lá do cativeiro ele gerou lá a Salatiel, né? Durante aquele período. E olha só quem é o filho de Salatiel, irmãos. É um rei muito importante, Deus se agradou muito também desse rei. Se eu pudesse fazer a minha contagem, pela minha opinião, né? Com certeza tá errada, né? Mas pela minha opinião, o quarto melhor rei que já houve nas terras de Judá, dizendo, Zorobabel, tá? Foi Zorobabel, né? Após Ezequias, né? Porque Deus se agradou, acredito eu, mais de Ezequias do que de Zorobabel. Mas Deus se agradou muito também de Zorobabel, apesar dele ter cometido muitos erros, né? Inclusive de ter parado, né, a construção do templo, né, lá de Esdras e Neemias. Ele parou, né, a construção do templo por causa do irmão Israel, né? A tribo de Judá teve que parar por causa de um decreto, né, que fizeram lá e teve toda uma pausa lá. Mas foi Israel que paralisou lá a construção do templo de seu irmão, né? Olha que coisa terrível, né? Então vamos continuar aqui, irmãos. Zorobabel, rei de Judá, junto com o sacerdote Josué, lembrou de Zacarias? Lembra aí. Na reconstrução do templo que foi destruído pelos babilônicos com Nabucodonosor, tá? Só isso com Zorobabel. Não tem tanta coisa assim também para destacar em Zorobabel, porque um rei de importância tem a sua importância, mas uma importância não comparado como de Davi, como de Ezequias, né, que foram reis mais destacados, né? Mas é um rei importante também, tá? Aí depois, né, Zorobabel gera Abiúde e os reis de Judá, né? Se eu não me engano, tem um tempo, irmãos, que Judá eles perdem o privilégio. Tá bom? Isso eu não estudei muito a fundo, mas eu vou trazer um estudo falando sobre isso também. Um tempo na história que Judá, os reis, né, de Judá perderam, né, o direito de ser rei, né? Aí acaba meio que tiram ele do trono, né? O descendente de Davi, vão tirar ele do trono literalmente e vai se tornar uma pessoa normal até o tempo de Maria, né? E de José. José era descendente direto de Davi e de Abraão, né? Para vocês terem uma ideia aí, né? Então houve todo aquele rebaixamento para José chegar ao ponto de ser uma pessoa comum na terra de Nazaré, tá bom? Então, encerra aqui, segundo ao meu ver, tá bom, irmãos? Depois vocês podem mandar nos comentários para mim uma definição mais completa. Aí, mais personagens aí pra gente também tá dando segmento aí, tá? Veio Eliaquim gerou Azor, aí depois veio Sadoc. Sadoc é importante, tá, irmãos? Depois a gente vai falar um vídeo sobre esse personagem aqui. Aquim, Eliúde, Eleazar, olha que legal, Eleazar, muito bom.
A palavra Eleazar, irmãos, no hebraico significa sacerdote, tá? Sacerdócio. Olha que coisa legal, né? Muito bacana. Eleazar gera Matá. Matá gera Jacó, tá? Mas não é o Jacó ressuscitado não, tá, irmãos? É outro Jacó, tá bom? Um Jacó ali anônimo também. E Jacó, esse Jacó anônimo, gera a José, que é marido de Maria, tá bom? E de José vem Cristo. Amém, meus queridos e amados irmãos? E eu acho que aqui a gente já encerra a cronologia aqui. E a gente só vai destacar alguns pontos a mais aqui pra gente tá fazendo o vídeo aí mais caprichado possível, tá? Fazendo alguns cálculos, somando desde Abraão até Cristo, temos 42 gerações. Amém, irmãos? Muito importante destacar isso, tá? Bem interessante esse fato, pois o número 42 simboliza um tempo determinado. Eu vou guardar isso, irmãos, para um vídeo que eu vou fazer aí em breve no canal, tá? Ó, deixar para depois. Somando até Noé, até Cristo, temos 52 gerações, né? Muito legal. E olha só, essa é a parte mais importante do vídeo. De Adão até Cristo, temos 61 gerações. Pode pegar da sua Bíblia, soma personagem por personagem, você vai ter aí 61 personagens que compõem, né, essa linha do tempo até chegar a Cristo, de Adão até Cristo. Tá, meus queridos e amados irmãos? A gente tem aí, desde o início da linha, né? Eu vou fazer aqui, ó, início da linha aqui, que é o Adão, que foi de corrupção para incorrupção, e toda essa linha do tempo até chegar aqui, do Adão que era corruptível, né? Filho de Deus, que se tornou incorruptível, tá, irmãos? Depois de ter corpo glorificado. Então, tem mais um tópico aqui, mas eu não vou frisar esses tópicos não, tá, irmãos? Eu vou encerrar esse estudo por aqui, tá, irmãos? Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Se você gostou desse estudo, deixa o seu like, tá bom? Compartilha, porque o YouTube não tá recomendando meus vídeos pra ninguém, tá bom? Só para os meus inscritos. E eu conto com a colaboração de todos vocês, tá, irmãos? Ajudem o canal aí, que vocês também estão fazendo a obra de Deus, tá bom? Fiquem na paz e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.